A noite deveria ser tranquila. A pequena casa nos subúrbios da Califórnia estava silenciosa, os postes de luz lá fora brilhavam fracamente. Lá dentro, Sophia Bennett colocou cuidadosamente as mãos sobre a barriga. Ela estava grávida de apenas alguns meses. Embora seu corpo doesse devido aos longos turnos como enfermeira em Los Angeles, seu coração estava cheio de esperança. Ela sussurrou para o bebê que ainda não havia nascido: "Você será amada. Eu prometo." Mas nem todos compartilhavam sua esperança. Seu marido, Ryan Miller, estava cada vez mais frio. Ele já fora charmoso, o tipo de homem que ria alto e lhe prometia o mundo. Agora, seu riso estava reservado para outra mulher, Vanessa Lopes. Vanessa era astuta, glamourosa e cheia de veneno. Ela sussurrou veneno no ouvido de Ryan, fazendo-o duvidar da lealdade da esposa. Naquela noite, Sophia havia preparado um jantar simples. Ela queria compartilhar a boa notícia. Ela vira o batimento cardíaco do bebê durante seu turno no hospital. Seus olhos brilhavam de expectativa, esperando Ryan voltar para casa. Mas quando a porta da frente se abriu com força, ela soube que algo estava errado. Ryan entrou cambaleando. O cheiro de álcool o envolvia, os olhos escuros e cheios de raiva. "De quem é o filho, Sophia?" perguntou ele, com a voz áspera como vidro quebrado. Sophia congelou. "Do que você está falando?" "É seu, Ryan. Este é o nosso bebê." Mas Ryan não acreditou nela. As mentiras de Vanessa ecoavam em sua cabeça. Disseram-lhe que Sophia era infiel, que o bebê que ela carregava não era dele. A raiva o consumiu. Ele pegou o pedaço de madeira que usará para consertar a cerca e o ergueu bem alto. O coração de Sophia disparou. Ela deu um passo para trás, segurando a barriga. "Por favor, Ryan, não faça isso. Estou carregando seu filho." Sua voz tremia, seus olhos imploravam por misericórdia. O pedaço de madeira desceu com força brutal, atingindo seu ombro. Uma dor explodiu por seu corpo. Ela gritou, tropeçando no chão, ainda segurando a barriga. Lágrimas turvaram sua visão. "Ryan, pare, por favor, pelo bem do bebê." Mas ele atacou novamente, cego de ciúmes. Para ele, as mentiras haviam se tornado verdade. Cada golpe era mais pesado, alimentado por uma traição que ele imaginava, mas nunca comprovava. Sophia tentou proteger a barriga com os braços, cada parte de si desesperada para proteger a frágil vida interior. Seu corpo tremia de agonia, mas seu espírito se agarrava a uma coisa: sobreviver. Ela tinha que viver pelo bebê. Ela tinha que suportar. Ela sussurrou em meio a soluços: "Fique comigo, pequena. Fique forte." De repente, suas forças se esgotaram. Sua cabeça girou. O quarto escureceu e ela desabou no chão. A última coisa que ouviu foi a voz de Ryan, pingando veneno. "Você vai se arrepender de mentir para mim." Sangue escorria de seu lábio, sua respiração era superficial. Em algum lugar na vizinhança, uma luz se acendeu. Um vizinho ouvirá os gritos, os baques, a violência. Eles pegaram o telefone e ligaram para o 190. Mas o que nem Ryan nem Vanessa sabiam era que aquele único telefonema desencadearia uma tempestade que destruiria tudo o que pensavam controlar. Sophia Bennett nunca imaginara que sua vida mergulharia em tamanha escuridão. Ela tinha 28 anos e era enfermeira no Hospital Geral de Los Angeles. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, prendia o cabelo, vestia o uniforme cirúrgico e caminhava pelos longos corredores do hospital com um sorriso. Os pacientes a adoravam por suas mãos gentis e seus olhos bondosos. Ela era o tipo de mulher que ficava depois do plantão só para segurar a mão de um paciente solitário. Seu coração era feito de compaixão, e todos podiam ver isso, exceto o homem que ela mais amava. Sophia havia se casado com Ryan Miller 5 anos antes. Naquela época, ele era um mecânico esforçado com grandes sonhos. Ela acreditava nele, o apoiava e até trabalhava em turnos dobrados para que ele pudesse abrir sua própria oficina mecânica. Seus amigos costumavam dizer que ela era muito altruísta. Mas Sophia apenas ria e dizia: "É isso que é o amor." Durante anos, ela dedicou toda a sua energia ao casamento, sem nunca questionar seu papel como parceira, apoiadora e esposa dele. Mas as coisas mudaram quando Vanessa Lopes entrou na vida de Ryan. Sophia não sabia de toda a verdade a princípio. Só notou que Ryan ficava fora até mais tarde, ignorando suas mensagens, ignorando suas preocupações. Ela esperava perto da janela à noite, com as mãos cruzadas sobre a barriga crescente, torcendo para que ele voltasse para casa com um sorriso como antes. Em vez disso, ele voltava com amargura na voz, criticando sua comida, zombando de suas longas horas no hospital.
Mesmo naqueles momentos dolorosos, Sofia dizia a si mesma para suportar. Ela se lembrava da criança dentro dela, do pequeno batimento cardíaco que vira na tela do ultrassom. Ela sussurrava promessas ao bebê que ainda não havia nascido. Mamãe vai te proteger. Mamãe nunca vai desistir. Era sua maneira de manter a fé, mesmo com o casamento desmoronando. A força de Sofia sempre viera de sua família. Ela era a mais nova de 4 irmãos. Embora morasse na Califórnia com Ryan, seus 3 irmãos mais velhos moravam a quilômetros de distância, em Nova York, São Francisco e no Vale do Silício. Ethan, o mais velho, era poderoso e rigoroso, comandando uma das maiores imobiliárias do país. Matthew, o segundo irmão, era brilhante em finanças, calmo e calculista. Lucas, o irmão mais novo antes dela, era ousado, apaixonado e um líder no mundo da tecnologia. Eles eram homens ocupados. No entanto, no coração de Sofia, ela sempre acreditou que eles viriam se ela realmente precisasse. Mas Sofia nunca lhes contou sobre os hematomas. Ela nunca mencionou as noites em que chorou até dormir. Ela tinha vergonha. Ela achava que se ficasse quieta, as coisas melhorariam. Ela queria acreditar que Ryan voltaria para o homem que um dia amou. E assim Sofia carregava sua dor secreta, escondendo as marcas sob mangas compridas, pintando sorrisos no trabalho, convencendo a todos de que estava bem. Seus colegas de trabalho elogiavam sua força, mas ninguém sabia a verdade. Por dentro, ela estava se quebrando. Naquela noite, enquanto jazia inconsciente no chão da sala, o telefonema de um vizinho trouxe luzes vermelhas e azuis piscantes à sua porta. E assim que as portas da ambulância se abrissem, seus irmãos finalmente descobririam o pesadelo que sua irmãzinha vinha vivendo em silêncio. As luzes vermelhas e azuis piscantes iluminavam a rua tranquila no subúrbio da Califórnia. Vizinhos espiavam por trás das cortinas, cochichando em choque enquanto os paramédicos corriam para dentro da casa pequena, cansada, mas desgastada. Sofia Bennett jazia no chão da sala, com a pele pálida, os lábios trêmulos, os braços firmemente abraçados à barriga. O bastão de madeira que Ryan usará ainda repousava no canto, uma testemunha silenciosa da crueldade que se desenrolara. Dentro da ambulância, a respiração de Sofia era superficial. Um paramédico pressionou uma máscara de oxigênio sobre seu rosto enquanto outro verificava os batimentos cardíacos do bebê. Ela está grávida, disse um deles com urgência. Precisamos levá-la ao Hospital Geral de Los Angeles agora mesmo. As palavras ecoaram no espaço estreito, um lembrete arrepiante de que 2 vidas estavam em risco, não apenas uma. Enquanto o veículo acelerava pela rodovia, Sofia oscilava entre a consciência e a inconsciência. As sirenes soavam, mas dentro de sua mente só havia silêncio. Ela pensou em seu bebê, no pequeno batimento cardíaco que vira na tela. Pensou na promessa que fizera de proteger, de suportar. Sussurrou baixinho, quase inaudível. Fique comigo, pequenino, por favor. De volta a casa, Ryan estava parado na porta, com os punhos cerrados e o peito arfando. Ele não seguiu a ambulância. Em vez disso, Vanessa Lopes surgiu das sombras. Ela colocou a mão em seu braço, com a voz suave e manipuladora. Você fez a coisa certa, Ryan. Ela mentiu para você o tempo todo. Essa criança não é sua. Construiremos uma vida melhor juntos, sem ela. Suas palavras o envolveram como correntes, puxando-o para mais fundo em sua teia de mentiras. Enquanto isso, o Hospital Geral de Los Angeles ganhou vida com urgência. Enfermeiros e médicos levaram Sofia às pressas para o pronto-socorro. Era irônico, quase cruel, que aquele fosse o mesmo hospital onde ela trabalhava, onde confortara inúmeros pacientes. Agora, ela jazia em uma daquelas maçãs, frágil e quebrada. As enfermeiras a reconheceram imediatamente. É a Sofia. Ela é uma de nós. Suas vozes carregavam uma mistura de choque e tristeza. Horas se passaram sob as fortes luzes fluorescentes. Os médicos trabalharam incansavelmente para estabilizá-la, monitorando mãe e filho. A noite se arrastou, carregada de incertezas. Do lado de fora do quarto do hospital, sussurros enchiam os corredores enquanto a equipe trocava olhares preocupados. E a quilômetros de distância, do outro lado do país, 3 homens poderosos estavam prestes a ter suas vidas interrompidas. Ethan Bennett, em seu imponente escritório com vista para a cidade de Nova York, estava no meio de uma reunião noturna quando seu telefone tocou. Matthew Bennett, revisando relatórios financeiros em São Francisco, olhou para o telefone vibrando com a testa franzida. Lucas Bennett, ainda programando em sua sede no Vale do Silício, parou ao ver o identificador de chamadas. Cada irmão atendeu e cada um ouviu as mesmas palavras.
Sua irmã Sofia está no hospital. Ela foi atacada. Naquele único momento, o ar mudou. Reuniões foram abandonadas. Papéis espalhados, telas de computador esmaecidas. Os irmãos não trocaram nenhuma palavra entre si. No entanto, cada um sabia exatamente o que precisava ser feito. Ao nascer do sol, 3 dos COR mais poderosos dos Estados Unidos estariam em aviões rumo a Los Angeles, e sua ira abalaria tudo o que Ryan e Vanessa pensavam ter garantido. Ryan Miller nem sempre fora um homem cruel. Antes, ele era um mecânico esforçado, com mãos calejadas e o sonho de abrir sua própria oficina mecânica. Naquela época, Sofia acreditava tanto nele que trabalhava horas intermináveis no hospital para financiar seu sonho. Ela acreditava que amor era sacrifício e lhe deu tudo o que tinha. Por um tempo, Ryan trabalhou duro, grato pela mulher ao seu lado. Mas o sucesso nunca chegou de verdade. Sua oficina mecânica passou por dificuldades. As contas se acumularam. Os clientes foram para lugares maiores e mais sofisticados, e seu orgulho começou a apodrecer. Em vez de se esforçar mais, Ryan se tornou amargo. Ele via o salário fixo de Sofia como um lembrete de que ela era mais forte do que ele, mais respeitada do que ele. Suas inseguranças cresceram como uma sombra da qual não conseguia escapar. Foi então que Vanessa Lopes entrou em sua vida. Vanessa era tudo o que Sofia não era, pelo menos aos olhos de Ryan. Ela era ousada, assumida e perigosamente charmosa. Ela administrava um bar da moda no centro da cidade, onde a música era alta e as noites nunca terminavam. Ryan tropeçou naquele bar uma noite, afogando sua frustração em uísque barato. Vanessa o reconheceu imediatamente, um homem destruído, desesperado por validação. Ela desempenhou seu papel com perfeição. Ouviu suas reclamações, acariciou seu ego e sussurrou em seu ouvido que ele merecia mais do que uma esposa comum, amarrada a um uniforme e uma barriga crescendo. Você é um homem feito para coisas maiores, Ryan, ronronou ela, com a mão demorando-se em seu braço. Sofia só vai te arrastar para baixo. Ela não te entende como eu. Ryan, faminto por atenção e cego pelo ressentimento, caiu sob seu feitiço. Logo, suas noites no bar se tornaram frequentes. Suas desculpas para Sofia se transformaram em mentiras cruéis. Vanessa sabia exatamente como alimentar sua fraqueza. Ela lhe disse que Sofia estava escondendo segredos, que o bebê que ela carregava poderia não ser dele. Era uma mentira sem provas, mas Ryan se agarrou a ela porque lhe dava motivo para justificar sua traição. A portas fechadas, Vanessa alimentava sua raiva. Ela o lembrava de seus fracassos, distorcendo-os até que ele acreditasse que Sofia era culpada. Ela plantou sementes de ciúme, dizendo-lhe que Sofia trabalhava em turnos noturnos para conhecer outro homem. O amor de Ryan se transformou em suspeita, a suspeita em raiva e a raiva em violência. No entanto, o plano de Vanessa não era movido pelo amor, era movido pela ambição. Ela via Ryan como uma ferramenta, um homem que ela podia controlar. Através dele, ela sonhava em garantir riqueza e estabilidade. Mas ela subestimou uma coisa: a força da família de Sofia. Depois que a ambulância levou Sofia, Ryan sentou-se na sala de estar, com as mãos trêmulas e a mente turva. Vanessa estava atrás dele, os lábios se curvando em um sorriso frio. Não se preocupe, querida, disse ela suavemente. Quando ela sair de cena, tudo o que você tem será nosso. Finalmente seremos livres. Ryan assentiu, embora um pouco de inquietação brilhasse em seus olhos. Em algum lugar lá no fundo, ele sabia que havia cruzado uma linha que nunca poderia desfazer. O que nenhum deles percebeu foi que suas mentiras e crueldade haviam desencadeado uma tempestade, que estava chegando mais rápido do que imaginavam. Na manhã seguinte à internação de Sofia no Hospital Geral de Los Angeles, a notícia se espalhou rapidamente entre amigos, vizinhos e colegas de trabalho. As pessoas cochichavam em choque, tentando entender o que havia acontecido. Sofia estava deitada em sua cama de hospital, fraca, mas consciente, com o rosto marcado por hematomas e os olhos inchados de lágrimas. Ela evitava espelhos, não suportava ver as evidências da raiva de Ryan. Seus colegas de trabalho a visitavam, deixando flores e cartões. Tentavam confortá-la, mas Sofia forçou um sorriso, insistindo que estava bem. No fundo, ela estava apavorada. O que Ryan faria em seguida? Ele voltaria. Ele a machucaria de novo. Ela não sabia. Tudo o que sabia era que o coração do filho ainda batia forte dentro da barriga, e isso lhe dava motivo para continuar respirando. Mas Ryan não tinha vergonha. Enquanto Sofia se recuperava discretamente no hospital, Ryan e Vanessa exibiam seu relacionamento em público.
Eles foram vistos em um restaurante movimentado no centro de Los Angeles, a mão de Vanessa pousada ousadamente na de Ryan, sua risada alta o suficiente para chamar a atenção. As pessoas da comunidade sabiam que Ryan era casado. Elas conheciam Sofia. E, no entanto, Ryan continuou como se sua esposa não existisse, como se o sofrimento dela não fosse nada. Os sussurros ficaram mais cruéis. Talvez Sofia realmente a tivesse traído, diziam alguns, repetindo as mentiras de Vanessa. Por que mais Ryan agiria assim? A fofoca chegou aos ouvidos de Sofia por meio de conhecidos em comum, cortando mais fundo do que qualquer ferida em seu corpo. Ela queria gritar a verdade, que havia sido fiel, que havia dado tudo a Ryan. Mas sua voz parecia roubada, sufocada pela vergonha. Certa noite, o pior medo de Sofia se tornou realidade. Vanessa armou uma cena no próprio hospital onde Sofia trabalhava. Ela entrou vestida com um vestido vermelho justo, segurando orgulhosamente o braço de Ryan. A entrada deles foi deliberada, com sorrisos irônicos. Enfermeiras e pacientes ficaram olhando em choque enquanto Vanessa se aproximava de Ryan e dizia em voz alta: "Você não precisa mais se preocupar com mentirosos. Agora você tem a mim." Sofia, sentada em silêncio em uma cadeira de rodas perto do posto de enfermagem, congelou. Seus colegas de trabalho a encararam com olhos cheios de pena. Seu coração se partiu sob o peso da humilhação. Traí-la era uma coisa, mas exibir Vanessa diante de seus colegas no lugar ao qual ela havia dedicado sua vida era outra ferida completamente diferente. Lágrimas queimaram os olhos de Sofia, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela empurrou a cadeira de rodas lentamente de volta para o quarto, cada movimento carregado de tristeza. Atrás dela, a risada de Vanessa ecoava, aguda e cruel. Ryan nem olhou para ela. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hospital, Sofia finalmente desabou. Ela agarrou a barriga e soluçou silenciosamente, sussurrando desculpas ao filho que ainda não havia nascido. "Sinto muito que você tenha que começar a vida assim", ela chorou. "Mas eu prometo que não vou deixá-los vencer. Não para sempre." Sem que ela soubesse, do outro lado do país, 3 homens poderosos estavam fazendo as malas, deixando seus escritórios e embarcando em aviões. E quando Ethan, Matthew e Lucas Bennett chegassem a Los Angeles, Ryan e Vanessa descobririam que sua traição pública havia acabado de declarar guerra. As noites dentro do Hospital Geral de Los Angeles eram longas, repletas do zumbido constante das máquinas e do movimento silencioso das enfermeiras se movendo entre os quartos. Para a maioria dos pacientes, o hospital era um lugar de cura, um lugar de esperança. Mas para Sofia Bennett, seu quarto parecia uma prisão de desespero. Ela ficou acordada, olhando para o teto, revivendo cada momento da traição de Ryan, a voz dele acusando-a de infidelidade, os punhos dele apertando o bastão, a dor aguda da madeira atingindo a carne, pior de tudo, o som dos passos dele a abandonando enquanto ela sangrava e implorava. O homem por quem ela havia sacrificado tudo havia escolhido outra mulher e a deixado destruída. Durante o dia, Sofia forçava uma cara corajosa para as enfermeiras que antes chamava de colegas. Sorria fracamente quando lhe traziam comida, acenava educadamente com a cabeça quando sussurravam apoio. Mas, no momento em que a porta se fechava, a máscara caía. Ela chorava no travesseiro, os soluços abafados para que ninguém ouvisse. Seu maior medo não era por si mesma, era pela pequena vida dentro dela. Cada vez que seu estômago se revirava, cada vez que sentia o menor movimento, ela se agarrava a ele. "Por favor, fique comigo", sussurrava em meio às lágrimas. "Você é tudo o que me resta." No entanto, dúvidas a consumiam. Conseguiria criar um filho sozinha? Conseguiria proteger seu bebê de um homem como Ryan, que agora via como inimiga? A vergonha consumia. Ela pensava em seus irmãos, Ethan, Matthew e Lucas. Mas o orgulho a mantinha em silêncio. Não queria que a vissem como fraca, como um fracasso. Convenceu-se de que, se admitisse a verdade, isso significaria que perderia tudo. Certa noite, uma enfermeira gentil chamada Angela sentou-se ao lado da cama dela. "Sofia", disse ela gentilmente, "você não precisa passar por isso sozinha. Você tem família, não é? Ligue para eles." Sofia balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eles são ocupados. São homens poderosos. Eles têm suas próprias vidas. Eu não posso ser um fardo." Angela colocou a mão sobre a dela. "Um fardo? Não, querida. Você é a irmã deles. Se soubessem o que está acontecendo com você, moveriam montanhas para te proteger." Mas Sofia apenas se virou, com o coração pesado de dúvida. Quando as luzes se apagaram e os corredores do hospital ficaram em silêncio,
Ela desabou novamente. Agarrou a barriga e sussurrou no silêncio: não consigo lutar contra eles. Estou muito fraca. Talvez Ryan estivesse certo. Talvez eu não seja nada. Suas lágrimas encharcaram o travesseiro. Seu corpo tremia com o peso da solidão. Pela primeira vez, Sofia considerou desistir. A ideia a aterrorizava, mas a exaustão a pressionava. Seu espírito estava se desgastando, sua esperança se desfazendo. E então, na calada da noite, seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Fracamente, ela o pegou. O identificador de chamadas fez seu coração parar. Era Ethan Bennett, seu irmão mais velho. E assim que ele ouvisse sua voz embargada, nada no mundo de Ryan e Vanessa seria o mesmo. A ligação durou menos de 2 minutos, mas foi o suficiente para abalar Ethan Bennett profundamente. A voz de sua irmãzinha, antes cheia de calor e riso, agora tremia de medo. Ela tentou minimizar, sussurrando: estou bem, Ethan. Não se preocupe. Mas seus soluços fracos traíram a verdade. Pela primeira vez, Ethan ouviu o som de uma mulher em pedaços, e isso acendeu algo feroz dentro dele. Em poucas horas, os irmãos Bennett estavam em ação. Ethan, o mais velho, deixou seu escritório em um arranha-céu em Nova York, onde comandava o mercado imobiliário. Seu assistente tentou lembrá-lo de reuniões consecutivas, mas Ethan apenas retrucou: cancele tudo. Minha irmã precisa de mim. Ele reservou o primeiro voo particular para Los Angeles, com o maxilar cerrado e os olhos ardendo de determinação. Em São Francisco, Matthew Bennett fechou o laptop no meio da reunião. Seus investidores assistiram em choque enquanto ele se levantava abruptamente. Emergência familiar, disse ele, com a voz fria. Estarei fora até segunda ordem. Conhecido por suas estratégias calmas e controle impecável, Matthew raramente revelava emoções. Mas naquela noite, seu rosto traía uma tempestade que ninguém jamais vira. E no Vale do Silício, Lucas Bennett estava programando até altas horas da noite quando seu telefone tocou. O irmão mais novo, irascível e apaixonado, quase quebrou a mesa ao meio ao saber do estado de Sofia. Ele a machucou, gritou Lucas, com a voz trêmula de raiva. Ele ousou tocá-la. Sem hesitar, ele estava ao telefone reservando seu próprio voo. Diga ao Ethan que o encontrarei em Los Angeles, disse ele. Ao nascer do sol, os 3 irmãos pousaram no aeroporto internacional de Los Angeles. Embora cada um viesse de cantos diferentes do país, seus passos combinavam em perfeita harmonia enquanto caminhavam pelo terminal. Sua presença atraiu olhares. 3 homens poderosos, elegantemente vestidos, com expressões esculpidas em pedra. Eles não eram apenas COR naquela noite, eram irmãos em uma missão. No Hospital Geral de Los Angeles, Sofia estava deitada na cama, olhando pela janela, perdida em seus pensamentos. Ela não esperava que eles viessem. Ela havia se convencido de que seus irmãos estavam muito ocupados, muito longe. Mas então a porta se abriu de repente. Ethan entrou primeiro, sua figura imponente preenchendo o quarto. Seus olhos se suavizaram ao pousar na irmã, mas suas mãos se fecharam ao ver os hematomas. Quem fez isso com você? Perguntou ele, embora já soubesse. Matthew a seguiu, colocando a mão firme no braço de Sofia. Você deveria ter nos ligado antes, disse ele baixinho, com a voz calma e carregada de dor. Lucas foi o último, com os olhos cheios de lágrimas e fúria. Ele se ajoelhou ao lado dela, pressionando a testa contra a mão dela. Sophie, meu Deus, o que ele fez com você? Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia enquanto ela tentava sorrir. Eu não queria incomodá-la. Vocês todas têm suas próprias vidas. Ethan a interrompeu, com a voz ríspida. Você é a nossa vida. Os irmãos a cercaram, formando um escudo. Pela primeira vez em semanas, Sofia se sentiu segura. No entanto, lá no fundo, o medo persistia. Porque Ryan ainda estava lá fora e Vanessa ainda sussurrava seu veneno. E quando os Bennett confrontassem Ryan cara a cara, as linhas de batalha entre lealdade e traição seriam traçadas em chamas. O quarto do hospital estava silencioso após a tempestade inicial do reencontro. Sofia estava recostada nos travesseiros, seus irmãos reunidos ao seu redor como guardiões. Ethan andava de um lado para o outro perto da janela, com os ombros largos tensos. Matthew estava sentado no canto, com o caderno na mão, já esboçando planos como se estivesse se preparando para a guerra. Lucas permaneceu mais perto de Sofia, recusando-se a soltar sua mão, como se apenas seu aperto pudesse mantê-la segura. Por um longo tempo, ninguém falou. Então Ethan quebrou o silêncio. Preciso que você nos conte tudo, disse ele com firmeza.
Sua voz carregava o peso do comando, o tipo que fazia salas de reunião ficarem silenciosas. Mas quando seus olhos pousaram em Sofia, eles se suavizaram. Chega de se esconder. Não podemos protegê-la se não soubermos a verdade. Sofia hesitou, as lágrimas brotando. A vergonha queimava em seu peito. Ela não queria que seus irmãos a vissem como fraca. Mas, olhando para os rostos deles, percebeu que se esconder quase custará a vida dela e do bebê. Então, contou a eles. Contou sobre a bebedeira de Ryan, as noites no bar de Vanessa, as mentiras, as acusações. Confessou sobre as surras, sobre a noite em que ele a agrediu com o pedaço de pau. Cada palavra era como abrir uma ferida, mas ela insistiu, com a voz trêmula, mas firme. Quando terminou, Lucas tremia de raiva. Eu vou matá-lo, cuspiu ele, batendo os punhos contra a grade da cama. Eu juro que vou. Ethan interrompeu, embora seu próprio maxilar estivesse tão cerrado que parecia doloroso. Nós não agimos por raiva, agimos com precisão. Matthew se inclinou para frente, com a voz calma, mas ríspida. Ryan não é o único problema. Vanessa também é perigosa. Ela é manipuladora e está contando mentiras para ele. Se formos atrás dele sem expô-la, eles vão distorcer a história contra Sofia. Precisamos de provas. A voz de Sofia mal passava de um sussurro. Mas e se for tarde demais? E se ele levar tudo? Ele disse que quer o divórcio. Disse que eu vou ficar sem nada. Os olhos de Ethan escureceram. Ele não vai levar nada. Nem sua casa, nem sua dignidade, nem seu filho. Ele acha que você está sozinha, Sophie. Ele acha que você é fraca. Ele não tem ideia de quem é sua família. Lucas apertou a mão dela com mais força. Vou fazê-lo se arrepender do dia em que tocou em você. Matthew bateu a caneta no caderno. Primeiro passo: reunir evidências, registros financeiros, depoimentos de testemunhas, relatórios médicos. Se Vanessa estiver manipulando Ryan, haverá um rastro. Segundo passo: exposição pública. Ryan se importa com as aparências. Quando destruímos a imagem dele, destruímos o poder dele. Sofia olhou para os irmãos, com as lágrimas caindo livremente, não de desespero, mas da força avassaladora da proteção deles. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu uma tênue centelha de esperança cintilar dentro de si. Ethan colocou a mão em seu ombro. Sua voz era baixa, firme, inflexível. Descanse agora, Sophie. Deixe-nos continuar esta luta. Você já sofreu o suficiente. Mas, mesmo enquanto Sofia caía no sono, os irmãos trocaram olhares. Sabiam que Ryan e Vanessa não se renderiam silenciosamente. E quando os Bennets fizessem seu primeiro movimento contra Ryan, a retaliação viria mais rápida e cruel do que qualquer um esperava. O hospital mal havia se acalmado após a chegada dos Bennets quando Ryan Miller fez seu movimento. O homem que fora marido de Sofia por 5 anos agora estava do lado de fora das portas do hospital, com o braço arrogantemente em volta de Vanessa Lopes. Ele exibia um sorriso irônico, o tipo de sorriso irônico que vinha de acreditar que já havia vencido. Lá dentro, os irmãos de Sofia discutiam seus próximos passos quando uma enfermeira apareceu na porta. Tem alguém aqui para ver a Sofia, disse ela cautelosamente, os olhos se voltando nervosamente para o corredor. O olhar penetrante de Ethan captou sua hesitação instantaneamente. Quem? Perguntou ele. O marido dela, sussurrou a enfermeira. O coração de Sofia se apertou. Suas mãos tremiam contra os lençóis. A palavra marido agora parecia veneno. Ela balançou a cabeça fracamente. Eu não quero vê-lo. Mas antes que alguém pudesse impedi-lo, Ryan invadiu o quarto, com Vanessa atrás como uma cobra com lábios pintados. O ar ficou pesado, tenso. Ethan deu um passo à frente, bloqueando imediatamente o caminho de Ryan com sua presença imponente. Você não tem o direito de estar aqui, rosnou Ethan. Ryan zombou. Ela ainda é minha esposa, não é? Eu tenho todo o direito. Seus olhos se voltaram para Sofia, frios e insensíveis. Não haja como se fosse a vítima aqui, Sofia. Todo mundo sabe a verdade. Aquele bebê não é meu. Sofia ofegou, o rosto se contorcendo de dor. Como você pode dizer isso, Ryan? Eu nunca te traí. Vanessa se inclinou para ele, a voz transbordando falsa simpatia. Pobre Ryan. Imagine ser enganado pela mulher em quem você mais confiava. Mas não se preocupe, meu bem. Você não vai ter que lidar com ela por muito mais tempo. Lucas ficou furioso. Ele se lançou para frente, com os punhos cerrados, mas Matthew agarrou seu braço, puxando-o de volta. Aqui não, Matthew sibilou. Ainda não.
Ryan deu um sorriso irônico, confundindo contenção com fraqueza. Tirou um papel dobrado do paletó e jogou na cama de Sofia. Vou pedir o divórcio. Assine. Você não vai ganhar nada. Nem casa, nem dinheiro, nem carro. Vou até lutar pela guarda só para garantir que você fique sem nada. Sofia olhou para os papéis, o corpo tremendo. Ela pressionou a mão protetoramente contra a barriga, o medo a inundando como água gelada. Você não levaria meu bebê. O sorriso de Ryan se alargou. Observe-me. Por um momento, a sala ficou em silêncio, tão pesado que poderia esmagar ossos. Então Ethan deu um passo à frente, com a voz baixa e perigosa. Você cometeu o maior erro da sua vida. Ryan riu, mas sua voz vacilou ligeiramente. O quê? Você acha que pode me assustar? Eu não tenho medo de você nem do seu dinheiro. Sofia me pertence, e sempre terá. Ethan se aproximou, os olhos ardendo. Não, ela não pertence a ninguém. E se você tentar levar o filho dela, enfrentará consequências que nem imagina. Vanessa puxou o braço de Ryan, sentindo a tempestade no quarto. Vamos, Ryan. Vamos embora. Eles vão ver logo. Não podem nos impedir. Ryan lançou um último olhar para Sofia, cheio de ódio frio. Assine os papéis ou vou garantir que você se arrependa. O que Ryan não sabia era que os Bennett já estavam preparando uma armadilha, e logo suas ameaças explodiriam de volta em sua cara. O quarto do hospital ainda vibrava de tensão após a visita cruel de Ryan. Os papéis do divórcio permaneciam intocados na mesa de cabeceira, um lembrete venenoso de suas ameaças. Sofia recostou-se nos travesseiros, o corpo fraco, mas o espírito cintilando com a mais tênue chama de esperança. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Seus irmãos haviam retornado, e o fogo em seus olhos prometia justiça. Naquela noite, quando Sofia caiu num sono agitado, os irmãos Bennett se reuniram na tranquila sala de estar familiar do hospital. As paredes brancas estéreis e as luzes fracas pouco fizeram para amenizar a tempestade que se formava entre eles. Ethan estava de braços cruzados, o maxilar tenso. Matthew estava sentado à mesa, caneta e papel à sua frente, cada movimento deliberado. Lucas andava de um lado para o outro, inquieto, os punhos cerrados, a energia crepitando como um fio desencapado. Ethan quebrou o silêncio primeiro. Ryan acha que pode destruir a vida dela com um pedaço de papel. Ele não sabe com quem está lidando. Sua voz era firme, mas a fúria subjacente era inconfundível. Matthew assentiu. Precisamos construir um caso que o esmague completamente. Não só contra Ryan, mas também contra Vanessa. Ela está alimentando isso. Se não a expormos, ela vai escapar ilesa. Ele bateu a caneta no caderno, descrevendo os passos. Registros financeiros, testemunhas, relatórios médicos, imagens de vigilância daquele bar. Vamos investigar até não sobrar nada das mentiras deles. Lucas bateu com o punho na parede. Não quero esperar pela papelada. Ele bateu nela, Matt. Ele poderia ter matado ela e o bebê. Por que não o arrastamos para fora daquele bar e o fazemos pagar agora mesmo? O olhar penetrante de Ethan atravessou a sala. Porque é exatamente isso que ele quer. Uma briga pública. Um escândalo que não podemos controlar. Não, vamos fazer isso com inteligência. Tiramos tudo dele, pedaço por pedaço, até que ele implore por misericórdia. O peito de Lucas subia e descia pesadamente, mas ele finalmente assentiu. Tudo bem, mas juro que, no segundo em que ele chegar perto dela de novo, não vou me conter, continuou Matthew, com a mente a mil. Vou contratar investigadores particulares. Vamos rastrear cada dólar que Ryan gastou, cada conta que ele não pagou, cada negócio obscuro em que Vanessa está envolvida. Pessoas como ele sempre deixam rastros. Só precisamos seguir a fumaça até o fogo. Ethan estreitou os olhos. E assim que tivermos as provas, vamos a público. Ryan se importa com as aparências. Todo seu orgulho reside em ser visto como um marido forte, fiel e trabalhador. Quando revelarmos a verdade de que ele é um adúltero violento, manipulado pela amante, sua reputação ruirá, e com ela sua influência no tribunal. Os irmãos trocaram olhares, unidos por um propósito em comum. Não se tratava mais apenas de proteger Sofia. Tratava-se de garantir que Ryan e Vanessa nunca mais machucassem a ela ou a qualquer outra pessoa. Lucas expirou, com a voz baixa, mas firme. Vamos acabar com isso por ela, pelo bebê. Ethan colocou a mão firme no ombro do irmão mais novo. Então está decidido. O amanhã está chegando. O plano estava em andamento. A armadilha estava armada.
Mas enquanto os Bennet preparavam sua guerra silenciosa, Vanessa já planejava seu próprio contra-ataque, e o dela atacaria onde Sofia menos esperava. Por dias, Sofia permaneceu no hospital, seu corpo se recuperando lentamente, mas seu espírito ainda frágil. Seus irmãos vigiavam, garantindo que Ryan e Vanessa ficassem longe. Ethan gerenciava ligações com advogados. Matthew rastreava pistas financeiras, e Lucas se recusava a sair do lado dela. Os Bennet estavam construindo seu caso com precisão silenciosa. Mas Ryan Miller não era homem de ficar de braços cruzados. Vanessa, sempre astuta, sussurrou em seu ouvido tarde da noite. Se você continuar lutando contra ela abertamente, perderá tudo. Os irmãos são poderosos demais. Mas se você se fizer de vítima, se fingir que mudou, ela pode baixar a guarda. É quando atacamos. Ryan odiava a ideia de abaixar a cabeça, mas o plano de Vanessa fazia sentido. A maior fraqueza de Sofia era seu coração. Ela era gentil, perdoadora e desesperada para acreditar no amor. Se ele conseguisse reconquistar sua confiança, mesmo que por um instante, poderia induzi-la a abrir mão de seus direitos. E assim Ryan se transformou em ator. Ele apareceu no hospital em uma tarde tranquila, vestido com uma camisa limpa, o cabelo penteado com esmero, um buquê de lírios nas mãos. Parecia um marido arrependido. A enfermeira na recepção franziu a testa. Você não deveria estar aqui. Só quero me desculpar, disse Ryan suavemente, com os olhos baixos. Por favor, deixe-me vê-la. Dentro do quarto de Sofia, Lucas quase se levantou de um salto quando Ryan entrou, mas Sofia levantou a mão trêmula. Espere, seu coração disparou. Ela nunca tinha visto Ryan parecer tão humilde. As flores tremeram levemente em suas mãos enquanto ele se aproximava da cama. Sophie, ele sussurrou, usando o nome que não dizia há meses. Desculpe por tudo. Eu estava perdida, Vanessa me perturbou. Não sei o que eu estava pensando. Por favor, me perdoe. Deixe-me voltar para casa. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Seu coração guerreava com sua mente. Ela se lembrava dos golpes, dos insultos, da traição. Mas também se lembrava do homem que um dia amou, o homem em quem acreditara. Será que ele realmente estava mudando? Será que seu bebê ainda teria um pai? Lucas rosnou. Acha que vamos acreditar nessa encenação? Saia antes que eu te expulse. Mas Ryan manteve os olhos em Sofia, com a voz embargada. Vou fazer terapia. Vou parar de beber. Farei o que for preciso. Só quero minha família de volta. Por favor, Sophie. Os lábios de Sofia tremeram. O quarto girou em dúvida. Os avisos de seus irmãos ecoavam em sua mente. No entanto, seu coração implorava por esperança. Ela sussurrou. Ryan, não sei se posso confiar em você. Ryan caiu de joelhos ao lado da cama dela, com lágrimas brilhando nos olhos, lágrimas cuidadosamente ensaiadas. Ele colocou o buquê nas mãos dela. Deixe-me provar. Uma chance, é tudo o que peço. Matthew e Ethan trocaram olhares penetrantes. Eles perceberam a encenação. Mas Sofia apertou as flores com mais força, seu peito arfando em um conflito silencioso. E enquanto Sofia considerava seu apelo, não percebeu que escondido dentro do buquê estava o primeiro passo de Ryan em um novo plano cruel. Os lírios que Ryan trouxe para o quarto de Sofia estavam em um vaso de vidro ao lado da cama. Suas pétalas brancas brilhavam sob a luz suave do hospital, inocentes aos olhos, mas contaminadas pelo homem que as entregou. Para Sofia, elas pareciam uma oferenda frágil, um símbolo de algo em que ela não tinha certeza se podia confiar. Mas para Ryan, elas eram parte do plano de Vanessa, um plano projetado para despojar Sofia de tudo o que lhe restava. Naquela noite, de volta ao apartamento de Vanessa, os dois conspiradores expuseram seu plano. Ryan andava nervosamente de um lado para o outro enquanto Vanessa se espreguiçava no sofá, bebendo vinho. Ela está começando a amolecer, disse Ryan. Eu podia ver em seus olhos. Ela quer acreditar em mim. Vanessa deu um sorriso irônico, girando o copo. Claro que sim. Esse é o ponto fraco dela. Ela é muito complacente. Só precisamos da assinatura dela. Depois que ela assinar os papéis, não terá mais nada. Ryan hesitou. Os irmãos estão de olho nela como falcões. Se suspeitarem. Vanessa o interrompeu bruscamente. Então, nós os enganamos. Fazemos parecer que ela está concordando com uma reconciliação, mas, na verdade, ela estará cedendo seus direitos, sua parte dos bens, até mesmo a custódia. Eu já conheço um advogado que vai garantir a integridade dos documentos. Ryan franziu a testa.
a dúvida transparecendo em seu rosto. Mas e se ela não assinar? Vanessa se inclinou para a frente, com os olhos brilhando de malícia. Então, você a lembra de quem detém o poder. Você diz a ela que o perdão vem com condições. Você usa o amor dela por aquele bebê que ainda não nasceu. Faça acreditar que assinar é a única maneira de manter a paz. Ryan expirou trêmulo, a ideia de ter poder sobre Sofia o enchendo de uma satisfação distorcida. Então, eu a engano para assinar tudo, e ela nem vai perceber até que seja tarde demais. Exatamente, Vanessa ronronou. Ela pousou o copo e tocou o braço dele. E quando ela sair do caminho, você e eu teremos tudo. Os irmãos dela podem ser ricos, mas não podem brigar se ela abrir mão de tudo de boa vontade. No dia seguinte, Ryan voltou ao hospital, vestido com esmero novamente, carregando não flores desta vez, mas um envelope pardo debaixo do braço. Ele usava a mesma máscara de arrependimento, a voz transbordando sinceridade. Sofia, disse ele suavemente. Falei com o advogado. Ele acha que podemos nos reconciliar, mas sugeriu alguns papéis só para mostrar que levamos tudo a sério. Sofia piscou, a suspeita brilhando em seus olhos cansados. Papelada. Ryan sorriu gentilmente, puxando uma cadeira. Não é nada complicado. Apenas um acordo entre nós. Um novo começo. Chega de brigas, chega de mentiras. Ele colocou o envelope na mesa ao lado da cama dela. Leia quando estiver pronta. Se assinar, significa que nós dois estamos comprometidos em fazer isso funcionar novamente. Seus irmãos não estavam no quarto naquele momento. Eles tinham saído para falar com os médicos. Sofia olhou fixamente para o envelope, com o coração dividido entre a esperança e o medo. Seria realmente um passo em direção à cura? Ou seria mais uma armadilha? Ryan se aproximou, com a voz baixa e persuasiva. Faça isso pela nossa família, Sophie. Faça pelo bebê. Enquanto Sofia estendia a mão para o envelope com as mãos trêmulas, ela não sabia que a tinta naqueles papéis tinha o poder de apagar seu futuro. O envelope estava no criado mudo de Sofia como uma bomba relógio. Cada vez que ela olhava para ele, seu peito se apertava. Ryan havia falado tão suavemente, tão convincentemente, que suas palavras ainda ecoavam em sua mente. Faça isso pelo bebê. É apenas um novo começo. Seus irmãos a alertaram inúmeras vezes que Ryan era um manipulador. Ethan disse isso sem rodeios. Ele vai tentar te enganar, Sophie. Não caia nessa. Lucas rosnou. Eu quebro o pescoço dele se ele chegar perto de você de novo. Até Matthew, normalmente calmo e calculista, disse a ela. Nunca assine nada que ele te der. Nem uma única página. E, no entanto, quando Sofia estava sozinha, sua mente vacilava. Ela queria acreditar. Queria desesperadamente dar ao seu filho ainda não nascido uma família, um pai, algo melhor do que a destruição. Seu coração sussurrava o que sua mente sabia ser perigoso. Talvez Ryan esteja falando sério desta vez. Talvez as pessoas possam mudar. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. O zumbido das máquinas do hospital parecia mais alto do que nunca. Ela virou o envelope várias vezes nas mãos. E se Ryan estivesse certo? E se recusá-lo só piorasse as coisas? Imaginou-se criando o bebê sozinha, enfrentando fofocas, sussurros e olhares de pena. Imaginou Ryan lutando pela custódia, arrastando-a para o tribunal, retratando-a como instável. Será que ela sobreviveria àquela batalha? Suas lágrimas encharcaram o travesseiro enquanto a dúvida a consumia. Sussurrou para o filho ainda não nascido, com a voz embargada. Não sei o que fazer. A mamãe está com tanto medo. Se eu assinar, talvez ele se acalme. Talvez ele nos ame de novo. Mas se eu não assinar, e se ele te tirar de mim? O pensamento a arrasou. A ideia de perder o bebê lhe dilacerou o coração com mais brutalidade do que qualquer hematoma no corpo. Pela primeira vez, sentiu-se fraquejar, pronta para se render apenas para manter a paz. A luz da manhã penetrava pelas persianas quando ela finalmente rasgou o envelope. Dentro havia uma pilha grossa de papéis cheios de jargões jurídicos que ela mal entendia. Ela folheou rapidamente, com as mãos trêmulas. Palavras saltaram aos seus olhos: custódia, bens, transferência de direitos. Mas sua mente exausta as distorceu em algo mais suave, algo que quase soava como reconciliação. Sua caneta estava na bandeja ao lado da cama. Ela pegou, com os dedos tremendo tão violentamente que a caneta quase escorregou de sua mão. Ela aproximou a ponta da primeira linha da assinatura, com o coração batendo forte nos ouvidos. E quando a tinta estava prestes a tocar o papel, a porta se abriu de repente. Ethan entrou primeiro,
seguido por Matthew e Lucas. Os olhos penetrantes de Ethan pousaram nos papéis instantaneamente. Ele congelou. Então sua voz trovejou. Sofia, largue essa caneta. Sofia deu um pulo, assustada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela sussurrava. Mas, Ethan, e se este for o único jeito? Os irmãos arrancaram os papéis das mãos dela, e o que descobriram neles fez seu sangue gelar. As mãos de Ethan tremiam de fúria enquanto ele folheava a grossa pilha de papéis. Ryan havia ido embora. Seus olhos percorreram linha após linha, cada uma distorcendo sua expressão mais sombria. Matthew se aproximou, ajeitando os óculos, sua mente afiada já juntando as peças do esquema. Lucas pairava perto de Sofia, ainda segurando sua mão, o rosto pálido de medo de quão perto ela chegará de assinar. Estes não são papéis de reconciliação, rosnou Ethan, com a voz baixa, mas trêmula de raiva. Isso é uma armadilha. Matthew pegou a pilha, folheando-a mais rápido agora, seus olhos treinados percorrendo o jargão jurídico. Sua experiência em finanças e contratos destacava a falsidade como sangue em tecido branco. Ele bateu com força em uma página. Aqui, esta cláusula transfere a custódia total da criança para Ryan em caso de separação. E aqui, esta retira de Sofia quaisquer direitos de propriedade, até mesmo os bens que ela trouxe para o casamento. Os olhos de Sofia se arregalaram, sua respiração ofegante. O quê? Mas ele disse que era só para um novo começo. Ele disse. Matthew balançou a cabeça, sua voz cortante, mas calma. Não, Sofia. Se você tivesse assinado isto, teria perdido tudo. Não apenas dinheiro, não apenas sua casa. Ele teria levado seu filho. Sofia cobriu a boca, seu corpo tremendo. A caneta que ela quase pressionara contra a página rolou da bandeja, caindo ruidosamente no chão. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu quase dei tudo a ele. Eu quase dei meu bebê a ele. Lucas explodiu, batendo o punho contra a parede com tanta força que as enfermeiras lá fora viraram a cabeça. Vou encontrá-lo agora mesmo. Vou arrastá-lo de volta para cá e fazê-lo engasgar com estes papéis. Ethan agarrou o braço de Lucas, segurando-o. Não, nós não o destruímos com os punhos. Nós o destruímos com a verdade. Seus olhos ardiam quando ele se virou para Matthew. Diga-me que podemos usar isso. Matthew assentiu lentamente, com um brilho perigoso no olhar. Com certeza. Isso não é apenas engano, é fraude. Qualquer juiz veria isso pelo que é. E se as impressões digitais de Vanessa estiverem perto destes documentos, podemos ligá-la ao esquema também. Sofia soluçou, com as mãos agarrando a barriga. Por que ele faria isso? Porque o homem que eu amava, o homem em quem eu confiava, iria querer roubar meu filho de mim. Ethan se ajoelhou ao lado dela, sua grande mão pousando suavemente em seu ombro. Sua voz suavizou. Porque ele não é mais o homem que você amava. Aquele homem se foi, Sophie. O que resta é fraco, ganancioso e envenenado por Vanessa. Mas ouça-me com clareza. Ele nunca levará seu bebê. Não enquanto estivermos aqui. As lágrimas de Sofia diminuíram, substituídas por uma frágil centelha de alívio. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que seus irmãos poderiam realmente salvá-la. Mas mesmo enquanto os Bennett traçavam seus planos pela cidade, Ryan e Vanessa estavam sentados presunçosamente em um bar mal iluminado, convencidos de que seu truque quase funcionara. Vanessa se recostou, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Ela vai ceder em breve. Ela é mole demais para resistir. Ryan riu, erguendo o copo. E quando ela ceder, é tudo nosso. O que nenhum deles sabia era que os próprios documentos que falsificaram se tornariam a arma que viraria o mundo contra eles. Os documentos falsificados foram a gota d'água. Por semanas, Sofia viveu com medo. Com medo da violência de Ryan, envergonhada de sua traição, esmagada pelo peso da humilhação. Ela chorou em silêncio, convencida de que era fraca demais para revidar. Mas enquanto ouvia Matthew explicar como Ryan quase roubara seu futuro com uma única assinatura, algo dentro dela mudou. Deitada naquela cama de hospital, Sofia encarou seu reflexo machucado no pequeno espelho perto da janela. Pela primeira vez, ela não viu uma vítima. Viu uma mulher que havia sobrevivido ao impensável. Ela tocou a barriga inchada delicadamente, sussurrando. Não vou deixar ninguém tirar você de mim. Nem ele. Nem ela. Nunca mais. Seus irmãos notaram a mudança quase imediatamente. Ethan foi o primeiro a falar. Sua força está voltando, disse ele, com a voz calma, mas orgulhosa. Ótimo. Porque vamos precisar de você para o que vem a seguir. Sofia ergueu o queixo, a determinação queimando nos olhos. Eu quero lutar.
Não quero mais me esconder. Lucas sorriu ferozmente, o alívio inundando seu rosto. Essa é minha irmã. Matthew deslizou uma pasta para o colo dela. Dentro havia documentos cuidadosamente organizados, relatórios médicos de seus ferimentos, fotos de seus hematomas e uma cronologia do comportamento de Raya. Esta é a base, explicou ele. Se você estiver pronta, construiremos o caso com seu depoimento, mas isso significa ser forte em público. As pessoas tentarão envergonhá-la. Dirão que você está exagerando. Distorcerão suas palavras. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela folheava a pasta, mas ela não desviou o olhar. Deixe-os tentar, disse ela suavemente. Eles não podem tirar a minha verdade de mim. Seus irmãos trocaram o olhar, orgulho misturado com admiração. Sofia não era mais a mulher frágil que sussurrava desculpas em seu travesseiro à noite. Ela estava se erguendo aos poucos na lutadora que sempre deveria ser. Na manhã seguinte, ela insistiu em trocar o avental do hospital. Com a ajuda de Lucas, ela vestiu uma blusa e calça simples. Seus hematomas ainda eram visíveis, mas em vez de escondê-los, ela os deixou transparecer. Estas não são marcas de vergonha, disse ela firmemente quando Ethan lhe ofereceu um cachecol. Estas são a prova do que ele fez. Seus irmãos ficaram ao lado, em silêncio, comovidos. A visão de Sofia recuperando sua dignidade os encheu de uma determinação ainda maior. Naquela tarde, os 4 sentaram-se juntos na sala de conferências do hospital, planejando seus próximos passos. Ethan conversou com advogados. Matthew contratou investigadores particulares para investigar mais a fundo as finanças de Ryan e Vanessa. Lucas coordenou com os colegas de Sofia no hospital, reunindo depoimentos daqueles que testemunharam seus ferimentos. Mas o passo mais poderoso veio da própria Sofia. Ela escreveu sua declaração linha por linha, despejando a verdade que antes tivera medo de admitir. Sua mão tremia, mas suas palavras eram firmes. Quando terminou, olhou para os irmãos e disse: esta não é mais apenas minha luta. Trata-se de todas as mulheres que achavam que precisavam ficar em silêncio. E, ao assinar seu nome no final da página, Sofia, sem saber, acendeu a primeira faísca da tempestade que colocaria Ryan e Vanessa de joelhos. No dia em que Sofia assinou sua declaração, os Bennett passaram da preparação silenciosa para a guerra aberta. Durante semanas, Ryan e Vanessa se regozijaram nas sombras, certos de que haviam prendido Sofia sem escapatória. Mas eles não previram o que 3 irmãos poderosos, munidos de recursos, influência e lealdade inabalável, poderiam fazer. Eles foram longe demais. Ethan liderou a estratégia pública. Com suas conexões na mídia de Nova York, ele contatou jornalistas de confiança. Quero que a verdade seja revelada, disse ele em sua voz autoritária. Não fofocas, nem boatos, os fatos. Violência doméstica, manipulação financeira e fraude os enterrarão sob suas próprias mentiras. Matthew trabalhou nos bastidores, enviando investigadores particulares para investigar profundamente o histórico financeiro de Raya. Em poucos dias, as evidências se acumularam. Dívidas não pagas, declarações de imposto de renda falsificadas e transações ligando a oficina mecânica de Raya ao bar de Vanessa. Eles têm canalizado dinheiro juntos, explicou Matthew durante uma reunião estratégica tarde da noite. É desleixado, mas o suficiente para provar com Will. Quando isso vem à tona, a credibilidade deles entra em colapso. Lucas cuidou do lado humano. Ele se encontrou com os colegas de trabalho de Sofia, vizinhos e até mesmo com os paramédicos que a levaram às pressas para o hospital. Um por um, ele reuniu depoimentos sobre o que tinham visto. Os hematomas, os gritos, a noite em que ela foi carregada semiconsciente. A determinação ardente de Lucas se suavizou quando ele olhou para Sofia. Cada testemunha que apresentamos a torna mais forte. Sophie, você não está mais sozinha. A própria Sofia foi o centro do contra-ataque. A princípio, a ideia de falar publicamente a aterrorizou. Ela havia passado tanto tempo escondendo sua dor. Mas quando Ita marcou uma entrevista discreta com um jornalista respeitado, Sofia concordou. Sentada diante da câmera, ela falou com uma coragem serena. Sua voz tremeu no início, mas logo se firmou. Ela descreveu o amor que havia dado a Ryan, os sacrifícios que fez e a noite em que ele escolheu a violência em vez da confiança. Ele tentou tirar tudo de mim, disse ela, com a mão apoiada protetoramente na barriga. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Eu ainda tenho a minha verdade. E não vou mais ficar em silêncio. Quando a entrevista foi ao ar, espalhou-se como fogo pela Califórnia. As pessoas assistiram em choque. As redes sociais explodiram em indignação. Justiça para Sofia virou trending topic.
Mensagens de apoio inundaram o hospital, inundando-a com uma força que ela jamais imaginou poder extrair de estranhos. Ryan e Vanessa, enquanto isso, acordaram em meio ao caos. Clientes abandonaram a oficina de Ryan. O bar de Vanessa enfrentou boicotes. Jornalistas acamparam do lado de fora exigindo respostas. Ryan gritou para as câmeras: "Ela está mentindo. Ela está tentando me arruinar." Mas suas palavras soaram vazias diante da montanha de evidências e do depoimento sincero de Sofia. Vanessa tentou salvar a situação, desfilando em vestidos caros, dando entrevistas regadas a lágrimas falsas. Mas o público não se deixou enganar. Cada apresentação só aumentava o desgosto. Dentro do hospital, Sofia assistia à cobertura com os irmãos ao seu lado. Pela primeira vez, ela sentiu a maré mudando. Sua voz fora ouvida. Sua dor tinha significado. Mas o aviso de Ethan pairava no quarto como uma sombra. "Não comemorem ainda", disse ele, sombriamente. "Animais encurralados são os mais perigosos." E, fiéis às suas palavras, Ryan e Vanessa já estavam tramando sua retaliação, uma ação desesperada que colocaria Sofia em mais perigo do que nunca. A reação contra Ryan Miller e Vanessa Lopes se tornava mais feroz a cada dia. As manchetes estampavam seus nomes nos jornais: mecânico local acusado de abusar de esposa grávida. Programas de televisão reprisavam o depoimento trêmulo, mas poderoso, de Sofia. Seus hematomas visíveis, suas palavras penetrantes. A opinião pública havia mudado. Os clientes abandonaram a oficina mecânica de Raya. O bar de Vanessa esvaziou da noite para o dia, e até velhos amigos pararam de atender suas ligações. Mas Ryan e Vanessa não estavam prontos para se render. A humilhação só alimentava sua raiva. Na sala escura dos fundos do bar de Vanessa, os dois estavam sentados juntos, tramando em sussurros enquanto o letreiro de neon do lado de fora tremulava como um coração morrendo. "Eles estão me destruindo", rosnou Ryan, batendo o punho na mesa. "Meu negócio, minha reputação, tudo acabou por causa dela e daqueles malditos irmãos dela." Os olhos de Vanessa se estreitaram, sua voz fria e deliberada. "Então a destruímos primeiro. Ela está confiante demais agora. Ousada demais. Se a desmascararmos em público, ninguém vai acreditar nela de novo. Precisamos humilhá-la para que pareça a mentirosa que dizemos que ela é." Ryan franziu a testa, aproximando-se. "Como?" Vanessa deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia fotografias, imagens adulteradas, recibos falsificados, mensagens de texto fabricadas. "Nós plantamos isso. Fazemos parecer que Sofia foi infiel. Fazemos parecer que ela tinha uma vida secreta pelas costas dele. Quando isso se espalhar, a compaixão vai desaparecer. Ela será a pessoa que eles envergonharão. E os irmãos dela não conseguirão protegê-la disso." Na manhã seguinte, uma tempestade de boatos explodiu online. Capturas de tela falsas circularam alegando que Sofia estava trocando mensagens com outro homem. Recibos falsificados sugeriam estadias caras em hotéis. As mentiras se espalharam rapidamente, alimentadas por blogs de fofoca e contas anônimas claramente financiadas pelas conexões de Vanessa. Sofia viu a campanha de difamação pela primeira vez quando uma enfermeira, hesitante, lhe mostrou uma manchete. A enfermeira era uma mentirosa o tempo todo. Seu coração despencou. Não, isso não é verdade", gritou ela, agarrando os papéis com as mãos trêmulas. Nunca vi Ethan arrancar o artigo das mãos dela, com o rosto furioso. "Não olhe para esse lixo. É inventado. Vamos expô-lo." Mas o estrago já havia começado. Pacientes cochichavam enquanto Sofia caminhava pelos corredores do hospital. Estranhos online deixavam comentários cruéis sob o vídeo da entrevista. "Talvez ela merecesse", escreveram alguns. "Talvez ela tenha mentido." Cada palavra era como uma faca se contorcendo dentro dela. Lucas andava de um lado para o outro furiosamente, sua raiva mal contida. "Eles estão tentando destruí-la de novo. Vou rastrear quem está espalhando essa sujeira e acabar com eles." Matthew, embora mais calmo, estava igualmente feroz. "Eles fizeram a jogada deles. Ótimo. Agora conhecemos o jogo deles. Mas precisaremos de mais do que raiva. Precisaremos de provas de que essas mentiras vieram de Ryan e Vanessa." Safia sentou-se em silêncio, com as mãos sobre a barriga, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia lutado tanto para recuperar a voz, e agora eles tentavam roubá-la novamente. Mas, desta vez, algo dentro dela se recusou a se romper. Ela enxugou as lágrimas e olhou para os irmãos, com a voz trêmula, mas firme. "Então vamos lutar mais. Não vou deixá-los vencer. Nem agora,
nem nunca. E assim que os Bennet juraram revidar, uma testemunha misteriosa se apresentou. Alguém que tinha visto tudo e cujo depoimento poderia destruir Ryan e Vanessa de uma vez por todas. A campanha de difamação a atingiu profundamente, mas Sophia se recusou a ceder desta vez. Seus irmãos permaneceram firmes ao seu lado, cada um prometendo derrubar as mentiras de Ryan e Vanessa. No entanto, mesmo enquanto elaboravam estratégias, a maré da opinião pública parecia oscilar, envenenada pelas evidências falsas que circulavam online. Pela primeira vez desde que seu depoimento foi ao ar, Sophia temeu que a verdade pudesse não ser suficiente. Então, uma noite, enquanto os Bennet se reuniam na sala de estar privativa do hospital, bateram à porta. Ethan se levantou imediatamente, o corpo tenso, pronto para o confronto. Mas quando a porta se abriu, não eram Ryan nem Vanessa. Era uma mulher que nenhum deles reconheceu. Ela era de meia idade, com os olhos cansados, mas resolutos. Apertava uma bolsa surrada contra o peito. "Você é Sophia Bennet?" perguntou baixinho. Sophia hesitou, depois assentiu. "Sim, quem é você?" A mulher entrou, fechando a porta atrás de si. "Meu nome é Maris Alvega. Trabalhei para Vanessa Lopes. Fui assistente dela no bar por 3 anos." Sua voz tremeu, mas seu olhar permaneceu firme. "Posso provar tudo." O ambiente ficou em silêncio. Ethan se inclinou para a frente, com um tom ríspido. "O que exatamente você pode provar?" As mãos de Marisol tremiam enquanto ela tirava uma pasta da bolsa. Dentro havia fotografias, cópias de mensagens e bilhetes escritos à mão. "Vanessa me pediu para falsificar aqueles documentos, as mensagens falsas, os recibos do hotel. Ela me fez ajudar a criá-los. Pedi demissão no dia em que ela me mostrou. Eu não aguentava destruir a vida de uma mulher inocente." Sophia prendeu a respiração. "Você a viu fazer isso?" Marisol assentiu. "Eu vi tudo." Ela riu disso. Ela disse: "Quando as pessoas acharem que Sophia é uma mentirosa, Ryan pode levar o bebê e os irmãos não poderão salvá-la." Seus olhos brilharam com lágrimas. Fiquei quieta porque estava com medo. Vanessa conhece pessoas perigosas. Mas depois que vi sua entrevista, senhorita Bennet, depois que vi sua coragem, não consegui mais ficar em silêncio. Você não merece isso." Lucas se levantou de um salto, andando de um lado para o outro da sala com uma energia impetuosa. "Nós os pegamos com o depoimento dela. Nós os encurralamos." Matthew examinou cuidadosamente a pasta, seus olhos examinando cada evidência. "Esses documentos são contundentes. Combinados com a declaração de Marisol, eles vão destruir a credibilidade de Vanessa." Ele olhou para cima, sua expressão calma se transformando em algo feroz. "Esta é a pausa que precisávamos." Ethan se aproximou de Marisol, com a voz firme, mas intensa. "Se você testemunhar, Vanessa vai atrás de você. Está preparada para isso?" Marisol endireitou os ombros. "Ela já arruinou vidas demais. Não vou deixar que ela arruine outra. Vou comparecer ao tribunal, à televisão, em qualquer lugar que precisem de mim. Ela não pode mais me silenciar." Sophia estendeu a mão, segurando as mãos trêmulas da mulher entre as suas. Lágrimas encheram seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. "Obrigada. Obrigada por me dar uma chance de revidar." Pela primeira vez, a esperança invadiu a sala como uma maré crescente. Com o testemunho de Marisol, as mentiras poderiam ser desmanteladas aos poucos. Mas, assim que os Bennet se preparavam para usar essa nova arma, Vanessa descobriu a traição de Marisol e jurou que a silenciaria antes que ela pudesse falar. Os Bennet sabiam que a batalha não poderia terminar em silêncio. Para realmente destruir o domínio de Ryan e Vanessa, a verdade precisava ser revelada no maior palco possível. Esse palco chegou na forma do Beverly Hills Business Gala anual. Um evento brilhante onde COR, investidores e figuras da mídia se reuniam sob o mesmo teto. Era o lugar perfeito para expor as mentiras diante dos olhos dos poderosos e do público. Ethan organizou a entrada deles com precisão militar. "Nós não entramos simplesmente", disse ele aos irmãos. "Nós fazemos uma declaração. É aqui que mostramos ao mundo quem Sophia realmente é." Na noite do baile, Sophia chegou com os irmãos ao seu lado. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, com os hematomas ainda levemente visíveis, mas não mais escondidos. Em vez de vergonha, ela os carregava como prova. Sua mão repousava suavemente sobre a barriga, símbolo tanto de sua dor quanto de sua força. Suspiros encheram a sala quando ela entrou, sussurros ecoando pela multidão.
Todos tinham visto as manchetes. Agora viam a própria mulher. Ryan e Vanessa já estavam lá, vestidos para impressionar. Ryan usava um terno preto impecável, tentando projetar confiança, enquanto Vanessa deslumbrava em um vestido brilhante, seu braço orgulhosamente entrelaçado ao dele. Seus sorrisos vacilaram no momento em que avistaram Sofia e Bennett caminhando em direção ao centro da sala. Lucas se inclinou em direção à irmã, sussurrando, pronta para acabar com isso. Sofia assentiu, com o coração disparado. Pronta. Ethan pegou o microfone quando os apresentadores abriram o palco para os anúncios. A sala ficou em silêncio enquanto sua voz de comando ecoava. Esta noite não é sobre negócios. Esta noite é sobre a verdade. Ele gesticulou para Sofia, que se adiantou lentamente, com a voz trêmula, mas clara. Por meses, vivi em silêncio, disse ela, com o olhar percorrendo a multidão cintilante. Fui espancada, traída e humilhada pelo homem que jurou me amar. E quando finalmente encontrei forças para falar, ele e a amante tentaram me destruir com mentiras. Surgiram suspiros. Câmeras dispararam. O sorriso de Vanessa se transformou em um rosnado, mas Sofia continuou. Mais forte agora. Não estou sozinha. Tenho minha família. Tenho provas. E esta noite, tenho uma testemunha que pode confirmar tudo. Nesse sinal, Matthew fez um sinal para o fundo. Marisol Veiga subiu ao palco, com passos firmes apesar da tensão. A multidão murmurou enquanto ela pegava o microfone. Trabalhei para Vanessa Lopes, disse ela com firmeza. Ajudei a forjar as provas falsas usadas para difamar Sofia. Vanessa me ordenou que fizesse isso. Fiquei em silêncio por medo, mas nada mais. Ela ergueu documentos projetados instantaneamente na tela grande atrás dela. Aqui estão os originais. Esta é a verdade. O salão de baile explodiu em caos. Repórteres gritavam perguntas. Os convidados se viraram para Ryan e Vanessa com desgosto. O rosto de Ryan perdeu a cor. A compostura de Vanessa cedeu quando ela sibilou. Sua traidora. Sofia se manteve firme, com lágrimas brilhando nos olhos, mas a voz firme. Vocês tentaram me quebrar, mas esta noite eu retiro tudo que vocês tentaram roubar. Enquanto a segurança se aproximava de Ryan e Vanessa, uma reviravolta chocante estava prestes a acontecer, uma que selaria a queda deles para sempre. O salão de baile estava um caos. Repórteres avançavam, microfones erguidos, câmeras piscando como relâmpagos. Convidados ofegavam, sussurros se transformando em uma tempestade. No palco, o depoimento de Marisol e os documentos projetados não deixavam margem para dúvidas. As mentiras de Ryan e Vanessa haviam sido expostas. A segurança se aproximou quando a máscara de Vanessa finalmente se estilhaçou. Ela se lançou em direção a Marisol, com a voz estridente. Vocês acham que podem me arruinar? Vocês não são nada. Mas dois guardas agarraram seus braços, puxando-a para trás enquanto ela chutava e gritava. Seu vestido brilhante não parecia mais glamouroso. Parecia o traje de uma mulher desesperada exposta. Ryan, enquanto isso, ficou paralisado. Sua bravata evaporou sob o peso de centenas de olhares condenatórios. Ele gaguejou. É tudo falso. Ela está mentindo. Sofia está mentindo. Mas suas palavras não foram suficientes. Os documentos falsificados, o depoimento das testemunhas, as evidências que Matthew havia reunido, tudo isso pintava a verdade com clareza. Sua negação só o fez parecer menor, mais fraco. Ethan deu um passo à frente, sua voz ecoando pelo microfone. Este é o homem que espancou sua esposa grávida, que tentou roubar seu filho e que pensou que poderia silenciá-la com mentiras. Não está à noite. Nunca mais. A multidão irrompeu em aplausos, aplausos misturados a gritos de indignação contra Ryan e Vanessa. Lucas, com os punhos cerrados, inclinou-se em direção à irmã. Eles estão acabados. Policiais entraram no salão momentos depois, chamados com antecedência pelos Bennett. Vanessa gritou enquanto as algemas estalavam em seus pulsos. Ryan resistiu, gritando. Vocês não podem fazer isso comigo. Sou o marido dela. Mas os policiais o ignoraram, lendo seus direitos enquanto o levavam para longe na frente de todos. Sofia assistia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez, ela sentiu o peso esmagador sair de seu peito. Ela não era mais a mulher destruída deitada no chão do hospital. Ela estava de pé, forte, cercada pela verdade e pela justiça. Repórteres se aglomeravam, câmeras piscando com mais intensidade. Uma gritou. Sofia, você tem alguma mensagem para as outras mulheres que assistiam esta noite?
Ela pegou o microfone, com a mão firme, sua voz ecoando pelo corredor, clara e inabalável. Sim, nunca fique em silêncio. Nunca acredite que você é fraca. Eu pensei que tinha que suportar, que tinha que esconder minha dor para proteger meu filho. Mas a verdade é que falar abertamente é a única maneira de proteger o que amamos. Para cada mulher que sofre em silêncio, sua voz importa. Você não está sozinha. Os aplausos que se seguiram sacudiram o salão. Estranhos, aliados e até mesmo os líderes empresariais mais calejados aplaudiram e comemoraram sua coragem. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa terminava e Ryan e Vanessa eram levados em carros de polícia, Sofia estava com seus irmãos do lado de fora, sob as estrelas da Califórnia. Ethan colocou a mão em seu ombro. Acabou, Sophie. Você está livre. Sofia sorriu em meio às lágrimas, com a mão pousada suavemente na barriga. Não apenas livre, sussurrou. Mais forte por mim, pelo meu bebê. Enquanto os Bennett se abraçavam, o mundo agora sabia a verdade. Sophia Bennett não era uma vítima. Ela era uma sobrevivente, uma lutadora e uma mãe que havia recuperado sua vida. Então é isso. Nossa história chegou ao fim. E se você ainda está aqui comigo agora, meu amigo, isso significa que algo nesta jornada tocou seu coração de uma forma que palavras sozinhas não conseguem explicar. A história de Sofia não foi apenas sobre traição ou vingança. Foi sobre sobrevivência, dignidade e a coragem de se reerguer quando tudo parecia destruído. A vida tem um jeito de nos lançar tempestades. Às vezes, essas tempestades vêm das próprias pessoas em quem mais confiamos. Mas aqui está a verdade. A dor não nos define. O que nos define é como escolhemos nos reerguer. Como disse Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Sofia descobriu essa força no momento em que se recusou a ficar em silêncio. Suas cicatrizes se tornaram seu testemunho. Suas lágrimas se tornaram sua coragem. E com o apoio de sua família, ela provou que nenhuma mentira, nenhuma crueldade, nenhuma traição pode destruir a verdade. Isso é algo que todos nós podemos levar para nossas vidas. Talvez você tenha se machucado. Talvez tenha se sentido abandonado. Lembre-se, você não é fraco. Você não está sozinho. E, às vezes, falar a sua verdade é o primeiro passo para a liberdade. Quero que você realmente pense nisso por um momento. Porque se você ficou comigo até o fim, talvez seja porque uma parte de você precisava desse lembrete de que sua voz importa, que sua dignidade importa, que a cura é possível mesmo depois das noites mais sombrias. Agora, antes de nos separarmos, tenho apenas um pedido. Se a história de Sofia te comoveu, se te deu ao menos um vislumbre de força, então, por favor, curta, compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar e se inscreva no nosso canal. Juntos, podemos continuar contando histórias que nos lembram da coragem que existe em todos nós. Porque, no fim das contas, como Epicteto ensinou, o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. E, como Sofia, que todos nós aprendamos a reagir com coragem.